Olá, pessoal. Umas diquinhas aí para vocês fazerem a revisão com sucesso, né? Vamos lá? Primeiro exercício foi a última coisa que a gente trabalhou essa semana, tá bom? Lembrem-se que vocês precisam estudar toda a matéria que está aqui bem no início da revisão, para que vocês possam fazer essa folhinha com mais segurança, tá? E a folhinha é só uma ajuda, não é toda a matéria, tudo bem? Então, aqui no exercício 1 eu tenho 6 polígonos, né? E como que a gente calcular o perímetro? Eu deixei a diquinha para vocês aqui, ó. O perímetro são o contorno da figura, é o risquinho, né? Então, se você for contar o perímetro da figura A, que é um quadradinho, você conta os risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Ou usa que a medida dos lados é 2, tá bom? Área, a gente vai contar quadradinho. Aqui claramente temos 4 unidades de área, ok? Então, esse quadradinho aí tem 8 de perímetro e 4 de unidade de área, ok? Depois de achar o perímetro e a área de todos, vocês conseguem responder a pergunta A e B. A D, para eu dar nome aos polígonos, lembra? Eu preciso saber o número de lados deles. Tem um aí que não tá na apostila, então dá um Google que eu deixei aí de curiosidade para vocês, tá bom? No exercício 2, numa excursão para uma trilha, 43 pessoas seguiram um guia até a margem de um rio. Lá, fizeram uma fila para atravessar de barco para outra margem. O barco tinha capacidade para transportar 9 pessoas por vez. Ou seja, não subiram as 43 e atravessaram, só cabiam 9 no barco. Quantas travessias serão necessárias para todos serem transportadas para o outro lado do rio? Ou seja, quantas vezes eu vou ter que encher meu barco, que só cabem 9 pessoas, e quantas vezes ele vai fazer essa travessia de levar as pessoas para o outro lado, tá bom? Eu não tô falando de ida e volta, tô falando dele ir, tá? Quantas vezes ele vai atravessar o rio para levar a pessoa para o outro lado, tá bom? Essa volta, ele volta vazio, não conta, tá? Ok? O que será que eu tenho que fazer com 43 e o 9 para descobrir isso, tá? 3. Coloquei até a janelinha aqui dividida em 4 partes para vocês lembrarem que 25%, 50%, 75% são frações especiais. A gente consegue fazer a equivalência entre elas. Vou até aproximar aqui, ó. 25% é o mesmo que a fração 1/4. Lembra? Para calcular a fração de um todo referência, eu tenho que dividir pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, para descobrir 25% de R$ 164, eu tenho que dividir o meu todo referência por 4 e multiplicar por 1. A gente já sabe que vai dar o próprio resultado. 50% é meio, né? Metade de 100. E 75%, 3/4. Eu vou ter que dividir meu todo em 4 partes e considerar 3, tá bom? Nós fizemos isso em sala de aula, tá? Aqui, ó, o 4. Vou afastar um pouquinho para ver todo o enunciado. A merendeira de uma escola faz 20 litros de suco e distribui igualmente em 8 garrafas com mesma capacidade. Se todas as garrafas são enchidas por completo na hora do intervalo, qual a capacidade de cada uma delas? Vamos lembrar que se eu dividir 20 por 8, eu já tenho certeza que não vai dar uma conta exata, né? Porque o 20 não está na tabuada do 8. Mas eu posso converter 20 litros para 20.000 ml. Lembram do módulo que a gente viu essas transformações? Se você usar essa transformação, você consegue chegar no resultado, tá bom? Fica a dica. 5. Em cada uma das situações,
eu quero uma fração. Eu já te dei uma aqui, e então, como atividade, como exercício, pense sempre numa fração equivalente, mais simples do que a situação. Então, por exemplo, num grupo de 20 carrinhos, eu considero 20 carrinhos de um total de 60 carrinhos. Qual seria a fração correspondente? A mais óbvia é 20 carrinhos de 60. Mas essa fração é equivalente a alguma outra conhecida nossa? Eu queria que vocês fizessem essa atividade dessa forma. Pensa lá, quantos 20 eu preciso para fazer 60? Então, 20, 40, 60. Preciso de 3, né? Isso daqui, esta fração aqui, é equivalente à fração que é bem conhecida nossa, que é a fração 1 de 1/3, uma parte de 3, tá? Então, montem essa fração mais óbvia, mas pensa numa equivalente, tá bom? Para a gente exercitar aquele módulo que a gente estudou de fração equivalente, ok? Por fim, o exercício 6, a Carolina mediu a massa de 2 tortas que preparou para um piquenique. A primeira estava com 1,28 quilogramas e a outra com 1,6 quilogramas. Qual a diferença de medida de massa das 2 tortas? Parece um exercício bem bobo, né? Ai, diferença, o que é diferença mesmo? Não vou contar, vocês têm que saber. A minha dica é que você considere 1 inteiro e 6 décimos como 1 inteiro e 60 centésimos. Por quê? Porque é mais fácil você fazer conta quando os decimais estão com as casinhas igualadas, com a mesma quantidade após a vírgula. Então, aqui agora tem 2 casas, aqui também. Se você for somar ou subtrair números decimais, lembrem-se, a vírgula deve estar exatamente embaixo da outra vírgula. E as ordens decimais são tratadas como as ordens inteiras na hora de fazer a conta. Elas contam, elas são operadas da mesma forma, né? Se deu mais que um, sobe um igual, funciona para as ordens inteiras. Não esqueçam disso, tá? Então, lembrem qual que é a operação que eu faço quando eu tenho a palavra diferença e igualem as casas para ficar mais fácil de fazer o cálculo, tá bom? Descansem, temos um feriado aí, mas não esqueçam da responsabilidade dos estudos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.